Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Desde já agradecemos o convite do nobre irmão Rogério, como também do irmão Luiz, ao qual nós já conhecemos. Quando digo nós, eu e os amigos espirituais que me acompanham nessa atual encarnação, e desejando também para que cada um de nós, nessa manhã agradável de domingo, possamos absorver o melhor que Jesus, Maria Santíssima, José, os nossos mentores individuais, como também os mentores aqui desse hospital espiritual ao qual nós estamos vinculados. Não nos esqueçamos que nós estamos na esfera física, mas no entorno aqui dessa esfera física existe a esfera espiritual, onde muitos irmãos espirituais aqui estão sendo atendidos, estão também na condição, como nós, de alunos, procurando aprender para que decisões mais assertivas eles possam desenvolver nas suas próximas programações reencarnatórias. Dessa forma, então, convido os irmãos e irmãs para que façamos aí essa reflexão, esse raciocínio sobre uma das obras da codificação kardeciana. Sim, a Gênese, o quinto livro da codificação, publicado aí a partir do ano de 1868, e o convite que a casa nos fez para que desenvolvêssemos aí um raciocínio sobre essa missão que nos foi proposta, a reencarnação, ou seja, reencarnações, é o item 11, ou seja, a Gênese espiritual. E assim vejamos, irmãos e irmãs, que o próprio tema já nos convida à reflexão inicial de reencarnação, ou seja, a oportunidade dos irmãos espirituais, cada um de nós, como tantos outros que estão na erraticidade do mundo espiritual, de voltarem na matéria, ao mundo material, para que assim possam ter as suas oportunidades de fazer com que eles consigam evoluir na sua asa moral, como também a sua asa intelectual, que é o convite que o Cristo sempre nos fez, desde que aqui esteve há cerca de 20 séculos atrás. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas também instruir-vos. Então assim nós percebemos que nós, seres humanos, atuando no estágio atualmente ordinal, nós fomos criados simples e ignorantes, como seres ali já estagiando no reino mineral. Depois de alguns milênios, séculos, milênios, passamos para o reino vegetal. Depois tivemos a oportunidade de estagiarmos também no reino animal. E depois, atualmente, ao qual nós estamos já nesse final de provas e expiações, que é o estágio planetário ao qual nós estamos passando, o estágio hominal. Então, é essa lei do progresso que faz com que nós tenhamos a certeza de que cada um, desde o átomo até o arcanjo, tem a oportunidade de habitar as muitas moradas da casa do Pai, que são os planetas evoluídos, ao qual nós também um dia o seremos. O planeta Terra também conseguirá atingir a sua escala evolutiva de mundos de regeneração, mundos felizes, mundos de todos aquelas escalas que nós já a conhecemos, que está constante em O Livro dos Espíritos. Também não nos esqueçamos que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação kardeciana, publicado a partir de 18 de abril de 1857, que ali, com as suas 1018 ou 1019 perguntas, faz com que, e resposta dos irmãos espirituais, Kardec e os amigos espirituais que trabalhavam nas reuniões parisienses fizeram em prol de nós, nos séculos a posteriori, para que aqui hoje estivéssemos tendo essa oportunidade de que aqueles ensinamentos estivessem nos ajudando a sermos seres melhores. Então, nós, como seres no estágio hominal, estamos passando atualmente pela experiência da carne no planeta Terra, mas sabemos que existem muitas outras moradas da casa do Pai, e todas elas, todos esses irmãos espirituais que também foram criados como princípios inteligentes, também precisam passar por todas essas características para que eles tenham aí as suas oportunidades evolutivas, como dissemos, tanto no campo moral como no intelectual. Cada um de nós foi criado em uma época diferente, então sabemos que na nossa individualidade, um vai ter mais a asa desenvolvida do intelecto e outros da moral. Então assim, quando nós voltamos para o mundo espiritual, por meio que nós chamamos de morte do corpo físico, a gente faz essa análise para que saibamos qual que é a dificuldade que nós precisamos trabalhar mais, para que ela venha ao encontro do que nós já temos desenvolvido. Então assim teremos essa oportunidade de avançarmos e não estacionarmos. Nunca nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que o Espírito ele não regride, ele pode estacionar, mas regredir jamais. Então passamos aí, como podemos estar ilustrando nos slides,
pelos estágios australopithecus, também como Homo habilis, Homo erectus, o Homo sapiens, Neanderthals, e estamos atualmente no Homo sapiens sapiens. E já dentro desse tema ao qual nós estamos dando essa pincelada de a Gênesis, desse item 11, a Gênese espiritual, vejamos que na própria Gênese o irmão espiritual, atualmente no mundo espiritual, o irmão Allan Kardec nos traz a seguinte dissertação muito constante no item 34, dizendo: pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam, passando elas de mundo em mundo, e não no mesmo orbe, onde cada espírito vive uma única vez. Então vejamos que está de acordo com o que nós estamos falando. E mais para frente, na nossa exposição de hoje, nós perceberemos, nós traremos inclusive uma das moradas da casa do Pai que estão voluntariando-se espíritos já em estágio mais avançado de regeneração para nos ajudarmos a, enfim, a atingirmos o primeiro estágio da regeneração, que é regeneração e provas, saem expiações, e concluiremos aí, ao longo dos séculos e milênios, o estágio de regeneração e provas, para que, enfim, consigamos cair no mundo de regeneração e darmos sequência da nossa caminhada evolutiva. E diz ainda, irmão Allan Kardec, que existem as diferentes categorias do mundo dos habitados, como dissemos, e essa escala que está constante em O Livro dos Espíritos, que convidamos os irmãos e as irmãs para que também adentrem na codificação e assim possam, não só nesse tema, mas expandir-se muito mais em outros que fazem com que nós possamos ser sempre seres melhores. São os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, que é o estágio atual ao qual nós estamos passando, século XXI, terceiro milênio, nós estamos nesse final de provas e expiações. Temos o mundo de regeneração ao qual a Terra, Jesus, Ismael, o governador da nossa querida pátria, do Evangelho do nosso querido Brasil, e tantos outros irmãos espirituais estão ajudando em cada um dos países para que, enfim, consigamos atingir esse mundo tão sonhado por cada uma das pessoas que se esforçam a cada dia que passa para sermos seres melhores, para conosco mesmo no nosso ambiente das nossas residências, como também das ruas e também no nosso ambiente profissional, os mundos ditosos ou felizes e também ainda os mundos celestes ou divinos, para que, como Cristo e outros Cristos planetários, possamos ser criadores, ou seja, termos condições de fazer com que nós acompanhemos desde o estágio inicial de um planeta até os seus estágios e finais, que foi o que o Cristo disse que estaria conosco até o final dos séculos, e é o que ele está até hoje. Ele não precisa reencarnar para que saibamos que ele está conosco, muito pelo contrário. Todas as benesses que nós recebemos, ainda que nós não as percebamos da forma que nós gostaríamos de perceber, saibamos que é Jesus acima de tudo, nossa Mãe Maria Santíssima e tantos outros amigos individuais que são os nossos mentores, que nos ajudam a fazer com que atravessemos a difícil encarnação nesse estágio final de provas e expiações. E como dissemos, o nosso planeta atualmente ele está no final de provas e expiações, e esse tema está constante em O Evangelho segundo o Espiritismo, livro esse, o terceiro da codificação kardeciana, publicado a partir de 1864, constante em seu capítulo 3. Que possamos agora fazer um link, já que estamos citando sobre as obras da codificação kardeciana, sobre as 5 obras. Será que nós temos no primeiro livro da codificação, ou livro dos Espíritos, algo que fale sobre a reencarnação? Sim, nós temos. Então vejamos o que o irmão Allan Kardec questiona aos irmãos espirituais sobre o tema da reencarnação. Na sua pergunta número 789, ele questiona: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Vejamos então a resposta dos irmãos espirituais. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para ajudar uma nação a avançar, moral e intelectualmente. Sim, é como nós dissemos, o ser humano no estágio original ele precisa desenvolver as duas áreas, tanto o intelecto como a moral. E obviamente o intelecto é importantíssimo, porque quanto mais nós nos instruirmos, mais decisões assertivas nós teremos para conosco mesmo e para com o todo. Já me disse também o Cristo, é dando que se recebe e façais ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. A nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro. Compreende-se, mas
durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também a sua felicidade relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que viveram no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Como dissemos, nós somos seres que estamos cada um em seus estágios evolutivos diferentes. Então, saibamos ter paciência para conosco mesmo e para com os nossos irmãos. Pensemos antes de emitir uma réplica em relação a algo que nós não gostamos, algo que pode, entre aspas, nos ferir. Mas se nós revidarmos a mesma proporção, mostraremos o nosso lado moral que, infelizmente, ainda está muito aquém do que os nossos mentores individuais esperam de nós, Jesus, Maria Santíssima, e também todos os demais irmãos que querem construir um mundo de regeneração para nós e os nossos filhos, nossos descendentes, esses também nós teremos a oportunidade de sermos nas sucessivas reencarnações. Podemos citar também, irmãos e irmãs, inserimos isso no nosso material, busquemos sempre o Cristo, o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, sobre, será que Cristo, de forma direta ou indireta, ele tratou desse tema reencarnação? Vejamos. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Temos ainda uma outra passagem que esclarece e expande ainda mais a nossa consciência sobre a lei da reencarnação constante já desde 20 séculos atrás, quando, descendo eles da montanha após a transfiguração, Jesus lhes preceituou dizendo: não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e disseram: porque dizes, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus, respondendo, lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer ao Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era de João Batista que eles lhe haviam falado. Agora essa passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17. Então mais uma prova de que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas os povos, nós que já estivemos também nessa época, por meio da reencarnação, não sabemos em qual situação, ali também não o compreendemos. Então estamos tendo essa oportunidade, nesse início de século, de compreendermos e assim fazemos com que essa oportunidade reencarnatória seja mais receptiva a cada um de nós, independentemente da situação em que estejamos vivendo em nossas vidas diárias. Vamos citar então agora alguns benefícios, irmãos e irmãs, por meio da nossa oportunidade reencarnatória, por meio da carne e osso que nosso Espírito imortal, eterno, está disponibilizando em sua encarnação. Como? Reparar, na atual encarnação, os erros cometidos em reencarnações anteriores. Sim, por meio dessas oportunidades, novos corpos físicos, independentemente se no corpo masculino, feminino, não importa, mas que os erros pretéritos que nós cometemos nas reencarnações anteriores
seja no campo intelectual ou no campo moral, nós estamos tendo essa oportunidade agora de fazermos com que nós nos acertemos. Na sua integralidade, dificilmente conseguiremos. Quem de nós aqui tem uma vida fácil? Ninguém, tenho certeza absoluta. Então, saibamos que a doutrina será o nosso alicerce para que entendamos que o que nós colhermos no futuro será o nosso trabalho no presente, já teremos essa condição de melhorarmos a cada dia que passa. E principalmente no ambiente familiar, tendo paciência com os nossos irmãos e irmãs, os nossos pais, os nossos filhos, e não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, quantos que não são espíritos que ali estão vindo como anteriormente na condição de apóstolos, mas que Deus quer que nós os amemos, que eles nos amem, porque é essa forma de nós apararmos as nossas arestas na atual encarnação, e principalmente temos condições de reencarnar no mundo de regeneração que encontra-se aí em todo vapor no planeta Terra, ainda que as mídias divulguem informações, como também imagens que sejam a nosso ver negativas, porque o bem ele acaba não aparecendo em não dar ibope, mas sabemos, basta que procuremos que muitas ações boas estão sendo feitas em prol da humanidade. Temos também a oportunidade de desenvolver, aprimorar as nossas qualidades morais e intelectuais, que nós falamos anteriormente, são as duas asas da evolução do espírito imortal. O fortalecimento dos laços familiares, podendo-se assim, inclusive, termos como parentes algozes do passado, para que possam respeitá-los e amá-los como irmão de Deus, que foi o que nós dissemos anteriormente. Temos também a possibilidade de acelerar, com o nosso esforço individual, a aquisição de méritos para habitar outros planetas mais evoluídos, a cada um conforme as suas obras. Essa passagem está em Romanos capítulo 2, versículo 6. Então, o próprio Cristo, há 20 séculos atrás, quando ele disse a cada um conforme as suas obras, ele já estava nos convidando a fazer com que, quanto mais nós nos aceleremos moral e intelectualmente, mais teremos condições de habitar outros planetas, como Bezerra teve em 1900, quando ele voltou para o mundo espiritual, quando ele, depois de algumas semanas, teve a presença de Celina, a nobre mensageira direta de Maria de Nazaré, convidando Bezerra, por meio da autorização de Maria de Nazaré, a habitar qualquer um dos planetas do sistema solar e fora do sistema solar, mundos de regeneração e outros mais avançados, porque Bezerra, não só na encarnação de Bezerra de Inês, mas nas anteriores, fez por merecer, como também nós o faremos. Tenho certeza absoluta, irmãos e irmãs, que cada um de nós tem essa capacidade e façamos naquelas coisas mais simples que nos cabem a ser feitas, porque os nossos mentores individuais estarão nos auxiliando para que concluamos com êxito essas oportunidades que estejamos tendo. Viver em experiências diferentes, ou seja, brancos, negros, ricos, pobres, homens e mulheres, etc. São estágios evolutivos das sucessivas reencarnações. Item esse que nós estamos estudando hoje no capítulo 11 de A Gênese. A aceitação, respeito e cuidado com a matéria, pois a nossa principal ferramenta de evolução é o corpo físico. Não nos esqueçamos disso, irmão. Irmãos e irmãs, quantas vezes a gente vê orientações do mundo espiritual dizendo: irmão, você precisa beber mais água. Irmão, você precisa se alimentar corretamente. Você precisa ter uma noite de sono mínima para que o seu corpo recomposto otimize-se no dia posterior de uma forma correta. Então, precisa os irmãos espirituais nos alertarmos sobre isso? Não. Então, são ferramentas que o nosso corpo físico precisa para que nós tenhamos condições mínimas de atuar no meio, no ambiente profissional, nas nossas casas, como também nas ruas. E assim, não encurtemos a nossa reencarnação, porque saibamos, quanto mais nós a encurtemos, isso pode ser considerado como um suicídio indireto. E tenho certeza absoluta que nenhum de nós queremos ser suicidas indiretos, fazendo com que, inclusive, lembremos dos vícios, que possamos já ir lapidando o vício da bebida, o vício do tabagismo e tantos outros que são prejudiciais. O próprio vício de uma bebida que, entre aspas, ela não é prejudicial, mas em excesso ela pode causar danos à nossa saúde. Então, é um desafio diário que cada um de nós, com certeza absoluta, podemos desenvolver e aplicar em nossas vidas. E dentro dessa proposta, como dissemos também anteriormente, o estágio final que nós estamos passando de provas e expiações para que adentremos no mundo de regeneração, nós temos a informação de que estamos dentro de uma transição planetária. Transição essa que é um movimento natural que proporciona aos planetas mudarem a sua faixa vibratória, sim, porque senão nós não evoluiríamos. Quantos irmãos que infelizmente já foram degredados para outros planetas, seja no estágio
primitivo ou ainda de provas e expiações mais atrasados que o nosso, porque não fizeram a sua missão, mas que se a fizerem nos séculos vindouros também terão condições de voltar para o planeta Terra, ou seja, não é um castigo eterno, apenas um aprendizado, uma repetência, vamos dizer assim, por nós não termos feito minimamente o que Deus, Jesus, Maria Santíssima, nos nossos leituras individuais, nas sucessivas reencarnações, esperavam de nós. Então, que possamos, dentro dessa proposta, fazer com que essa mudança vibratória nós as acompanhemos, estando dentro de novas reencarnações aqui no planeta Terra. Últimas oportunidades de nós, seres humanos, continuarmos reencarnando no planeta Terra, como eu disse. E não sou eu, Bruno, Rodrigo, que está dizendo. São os próprios irmãos espirituais. E veremos que temos obras que nos ajudam a alicerçar esse pensamento de que é preciso nós desenvolvermos a reforma íntima a cada dia que passa, nas mínimas situações, como também nas grandes, se o formos testados para isso. Reencarnando-se com a missão de alavancar o progresso em diversas áreas da humanidade, como a moral, a científica, a tecnológica, etc. Ou seja, os desafios que cada um de nós vamos tendo nas sucessivas reencarnações. Então, como dissemos, nós temos uma trilogia que podemos dizer que já é a quadrilogia, temos o quarto livro, que inclusive foi publicado ali quando nós estávamos ali entre o início da pandemia, entre 2020 e 2021, que foi por meio do irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda, irmão esse que faz parte do corpo de leitores junto com o Joana de Ângeles, ao médium que ainda encontra-se vivo com os seus 90 e poucos anos de vida, Divaldo Pereira Franco da Bahia, onde nessa trilogia eles nos trazem as características do mundo de transição e a planetária a qual nós estamos vivendo e essa inserção de irmãos que estão vindo de fora para nos ajudar, irmãos esses que vêm de planetas mais evoluídos. Então, vejamos que o próprio primeiro livro, publicado ali a partir de 2010, é o livro intitulado Transição Planetária. Na sequência, nós temos o livro Amanhecer de uma Nova Era, que foi publicado praticamente 2 anos após o primeiro livro, e na sequência, em 2015, nós temos o livro Perturbações Espirituais, e temos também no rumo do mundo de regeneração, que é a quadrilogia, o quarto livro. Então, convidamos os irmãos e irmãs que queiram se aprofundar na temática da transição planetária para que façam a leitura desses livros e outros mais, e vocês verão que Manuel Filomeno de Miranda está em conjunto com Emmanuel André Luiz nas suas obras iniciais, ali desde o início do século XX. E esse intercâmbio entre mundos que vem relatar essa quadrilogia, ela veio desde 1970, a partir de 1970, com espíritos vindos de Alcione. Sim, é um planeta. Será que é um planeta? Só veremos nos próximos slides. Mas que Divaldo Pereira Franco cita, Manuel Filomeno de Miranda cita cada um de nós, ou seja, espíritos vindos de Alcione, um planeta de regeneração pertencente à constelação das Pleiades, ou seja, planetas que estão dentro da constelação das Pleiades, muitos deles em estágios evolutivos de regeneração, como também mundos felizes, mundos ditosos, reencarnando-se com uma missão de alavancar o progresso em diversas áreas da humanidade, como dissemos anteriormente, moral, científica, tecnológica, etc. E são as últimas oportunidades, nós, seres humanos, como seres reencarnantes no planeta Terra. Então, aproveitemos essa oportunidade e façamos com que as mínimas situações que se apresentem à nossa vida, nós possamos fazer com que elas sejam assertivas, desenvolvidas da melhor forma possível, já almejando o que pode nos trazer de bom para o futuro. Então, como dissemos, Alcione. O que é Alcione? É apenas um planeta? Não. Fizemos uma pesquisa no site Space Engine, onde pudemos acompanhar que Alcione é um sistema quádruplo de planetas, ou seja, existem mais planetas dentro do sistema de Alcione. Então, nós sabemos, esses voluntários a convite de Jesus, de qual desses planetas vieram. Será que vieram desses 4 ou de 2 desses planetas? O que importa que saibamos que são irmãos espirituais mais evoluídos como professores e nós na condição de alunos, para que consigamos absorver o que eles estão trazendo de suas moradas para com a nossa Gaia, ou planeta Terra. Então, Alcione, conhecida também como Eta Tauri, é o principal do aglomerado das Pleiades, da constelação das Pleiades, na direção da constelação de Touro. É um sistema quádruplo, como dissemos. Existe o planeta Alcione A, B, C e D, sendo que a Alcione A é a maior. Provavelmente o planeta mais evoluído.
está a uma distância de 440 anos-luz do nosso planeta. Possui mais de 1.400 vezes de luminosidade e seu diâmetro é de 11 milhões de quilômetros, ou seja, 8 vezes maior o do nosso Sol. Então vejamos quem está vindo nos ajudar, irmãos e irmãs. Por isso que nós estamos convidando, adentrem a essa quadrilogia de Divaldo Pereira Franco, por Manuel Filomeno de Miranda, para que tenhamos a certeza que só depende de nós melhorarmos e, acima de tudo, fazermos com que nós tenhamos a oportunidade de reencarnar no planeta Terra num estágio de regeneração. Mas se nós nos esforçarmos ainda mais, por que não teremos a oportunidade, como o Bezerro teve, de não só reencarnar na Terra, mas outros planetas que já encontram-se num estágio de regeneração avançada, como Saturno, como Plutão, Júpiter, como os irmãos espirituais dizem que em poucos séculos será o nosso segundo Sol do Sistema Solar, como Saturno, enfim. Então, essa é a proposta dessa quadrilogia de Divaldo Pereira Franco. Alcione A, ou seja, a maior, ela gira no próprio eixo velozmente, atingindo cerca de 770 mil km por hora. É um sistema binário, onde uma estrela anã vermelha fica orbitando em torno da maior, ou seja, da Alcione A. Então vejamos que fica esse convite a cada um dos irmãos e irmãs que adentra essa aula, e que possamos as discutir em oportunidades vindouras, que possamos ter esse bate-papo do que os irmãos e irmãs entenderam sobre essa aula, se pudermos ajudar, fazendo perguntas, respostas, enfim, mas que possamos, acima de tudo, fazer com que o que Manuel Filomeno de Miranda, Espírito, está aqui trazendo, possa fazer com que nós nos melhoremos a cada dia que passa, sempre almejando pelas nossas atitudes atuais presentes o futuro. O futuro esse melhor que só depende de cada um de nós. E Joana de Ângeles, como dissemos, uma das leituras individuais de Divaldo Pereira Franco, em seu livro Atitudes Renovadas, ela traz a seguinte mensagem sobre a reencarnação, intitulada A Bênção da Reencarnação. Ninguém que se encontre reencarnado em regime de exceção, indene ao sofrimento e aos testemunhos, defluentes da larga jornada empreendida desde recuadas eras, trazendo em germe a necessidade esculpida no perispírito que lhe modelou os equipamentos orgânicos de maneira a propiciar-lhes os resgates inadiáveis, ressurgem amargos danosos requerendo regularização e ordem, mediante processos de ação dignificadora, atividades regenerativas, sofrimentos reparadores, testemunhos significativos e superação das paixões perversas. Então são todas as mazelas que nós trazemos do passado, das reencarnações anteriores, mas que nós podemos e temos condições de trabalhar a nossa atual encarnação. Continua ainda Joana de Ângeles dizendo que tudo, porém, encontra-se codificado de maneira sábia pelas leis do amor que vigem o universo, manifestando-se nos momentos oportunos, facilitadores do mecanismo da evolução e do ser. Assim, mantendo-se sempre sereno, porque a árvore robustece-se na tempestade, aceita o desafio existencial com alegria. Sem ele permanecerás estacionado no processo de elevação. Sim, permaneceremos estacionados. Como dissemos anteriormente, o espírito ele não regride, mas ele pode estacionar. E quantas das doenças que nós temos, que nós reclamamos, irmãos e irmãs, todos nós sabemos que essas dificuldades, esses desafios, como nós pedimos antes de voltarmos para a matéria, por meio da programação reencarnatória, que nós elaboramos conscientes, cônscios do que nós fizemos de errado no passado. Então, sem dúvida nenhuma, teríamos inúmeros desafios a superarmos, inclusive na parte da saúde física, mas que estará nos lapidando. O próprio Chico Xavier, quantas que ele teve, e ele teve que resignar-se com a ajuda dos amigos espirituais, que seja Emmanuel ou tantos outros, mas que fez com que ele pôde viver os seus 92 anos de vida na matéria, em sua última encarnação, enfrentando esses desafios e trabalhando em prol do todo, em prol do próximo, que é o convite que a cada um de nós cabe fazer, em menor, mediano ou maior grau. Já Emmanuel, trazendo agora uma mensagem de Emmanuel, também por Chico Xavier, no livro de Mensagens de Luz, Emmanuel vem trazer a seguinte temática sobre a reencarnação, perante a reencarnação. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorado.
passageiro. Analisa os que te rodeiam, no círculo doméstico social, e identificarás com que te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. É o que dissemos. Os nossos familiares, entre aspas, problemas são os nossos desafios que falam com que nós aparemos as nossas arestas e evoluamos sempre. E desejando também que eles evoluam. Às vezes a gente vê pessoas, irmãos e irmãs, dizendo assim: eu não vejo a hora de me livrar do parente X e Y. Não pensemos dessa forma, irmãs, porque nós iremos caminhar com eles, se necessário for, durante milênios ou pela eternidade. Mas o importante é que saibamos que nós nos melhoremos e também os melhoremos. Com a nossa atitude, não com a nossa teoria, mas assim com nossa prática, agindo em prol do todo, ainda que a priori eles não entendam isso, mas no momento oportuno, ainda que seja na erraticidade, quando eles voltarem para o mundo espiritual, por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico, eles fazem essa reflexão, passar-se-á um vídeo em sua mente dizendo que, ora, o que aquele irmão querido que fez parte da sua última programação encarnatória, dentro das quatro paredes do seu primeiro grau, fez em benefício do todo, ou até mesmo em seu benefício. Então cabe agora, irmão, tu mesmo o fazeres, para que possam assim caminhar juntos, ou que venham a caminhar separados, não tem problema nenhum, mas que não pensemos mais dessa forma de nos livrarmos de pessoas, muito pelo contrário, que nos aproximemos dessas pessoas, para que elas sejam beneficiadas, nunca nos esqueçamos do Cristo, é dando que se recebe. Trazendo agora então André Luiz, também o Chico Xavier, em Evolução em Dois Mundos, é um livro também aí da barra de André Luiz, dos seus mais de 20 livros psicografados por Chico Xavier, também um livro difícil, entre aspas, de se ler, mas é necessário que nós os leiamos mais de uma vez, porque aí nós conseguiremos absorver e também degustar cada uma das características e técnicas que o irmão espiritual André Luiz traz em torno da encarnação, e o título da sessão é Evolução e Destino, onde André Luiz diz: os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la, com o seu próprio critério e distantes da inferioridade primitivista que deles fariam escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar os fluidos balsamizantes que lhes o adormeçam, por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que enuncie, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento em base de sonoterapia. Então, mais uma oportunidade de termos a certeza de que precisamos cuidar da nossa matéria. Não sejamos seres que um dia possamos ser considerados como suicidas indiretos, porque não tomávamos água adequadamente, não comíamos adequadamente, não dormíamos adequadamente, brigávamos excessivamente com os nossos irmãos, seja nas ruas ou dentro de casa, ficávamos nervosos, depressivos. Tudo isso acaba denegrindo a matéria. E não nos esqueçamos, o que une a matéria para com o espírito eterno, o perispírito. E esse perispírito é que o André Luiz está nos trazendo sobre as características negativas que o ser, ao voltar para o mundo espiritual, o ser eterno espírito, junto ao seu perispírito, ainda denso, traz isso e que precisa ser trabalhado para que em próximas encarnações ele consiga ter melhores êxitos. Mas podemos evitar isso. É esse o convite que o André Luiz e Chico Xavier nos faz. Evitemos essas situações que cada um de nós podemos trabalhá-las a cada dia que passa nas situações mais mínimas e simples das nossas vidas. E no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, também de Emmanuel, na missão número 108, ele traz a seguinte temática sobre a reencarnação. Unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Sim, que são os temas que nós já estamos trabalhando e que nós precisamos apoiar a cada um desses irmãos e irmãs, direta ou indiretamente, porque quanto mais nós fizermos em prol do próximo, mais nós estaremos recebendo a priori ou nas sucessivas reencarnações.
Já no Evangelho segundo o Espiritismo, como dissemos anteriormente, a terceira obra da codificação, publicada a partir de 1864, Kardec vem nos trazer a seguinte mensagem sobre a reencarnação. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas um outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, ou seja, ao mundo espiritual, aquele período entre a última encarnação e a próxima encarnação nossa, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Sim, por isso que unamos cada dia que passa. E, além dos nossos familiares que nós temos na atual encarnação, temos tantos outros que precisamos ainda ajudá-los e também nós sermos ajudados por eles. E quantos mais que nós temos como uma amizade que gostaríamos que nas próximas reencarnações estivessem junto conosco no ambiente de uma família para que estivéssemos entretendo e nos ajudando a evoluirmos junto às muitas moradas da casa do Pai. E ainda com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os laços de simpatia. Com a reencarnação, enfim, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento dos laços de afeição. Estamos falando de reencarnação, estamos falando da necessidade de cuidarmos da nossa matéria, do que nos cabe a alimentação, como também a parte líquida, como também não ficarmos nervosos, não brigarmos, não termos pensamentos positivos, não assistirmos coisas que não prestam, que não agregam em absolutamente nada o nosso espírito imortal. Vejamos alguns valores médios também pesquisados do corpo humano, ou seja, da carne e do osso ao qual nós estamos disponibilizando na nossa atual encarnação. O cérebro de um homem, ou seja, quando falamos homem e mulher, logicamente, pesa 1,4 kg. O cérebro, estamos traçando aqui diferenças. O cérebro do homem, 1,4 kg. Já o cérebro da mulher, 1,25 kg, um pouquinho menor, um pouquinho mais leve. São 25 bilhões de neurônios que cada uma de nossas cabeças computa, irmãos e irmãs. 25 bilhões de neurônios. Então, será que nós não deveríamos trabalhar para que eles potencializem a nossa capacidade de sermos pessoas melhores, de desenvolvermos ainda mais a nossa mente para que achamos em prol do próximo? 25 bilhões de neurônios. É muita coisa. Nossa cabeça não computa, nossa mente, nosso cérebro não computa entender isso, mas o importante é que eles aqui estão nas sucessivas e próximas encarnações para nos ajudar, mas que já os utilizemos para que nós nos melhoremos a cada dia que passa. São mais de 220 bilhões de células que o corpo humano possui. Existem 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares, sendo que, se fossem alinhadas, elas dariam 2 voltas e meia em torno do planeta Terra. Isso num corpo físico. Quantos corpos físicos aqui não existem? E quantos corpos espirituais com seus perispíritos dos irmãos aqui, que no mínimo 10 vezes mais estão presentes, estão já tendo noção de que eles o terão nas suas próximas reencarnações. Então que fique o convite, mais uma vez, dentro dos assuntos, dentro das reflexões anteriores que nós traçamos aqui, para que cuidemos ainda mais da nossa fisicalidade por meio da nossa oportunidade atual. Nós temos 206 ossos na idade adulta. O homem produz cerca de 8 trilhões de espermatozoides durante a vida, sendo que em cada ejaculação são liberados entre 250 a 500 milhões. Já a mulher nasce com 400 mil óvulos nos 2 ovários. Desses, só os 500 vão maturar. Existem 5 milhões de pelos no corpo humano. O coração ele faz entre 70 e 75 batidas por minuto. Chega a dar mais de 110 mil batimentos por dia. E ali nós temos a fonte também que pesquisamos para que pudéssemos trazer dados oficiais aos queridos irmãos e irmãs. E para finalizarmos, que ficamos com a mensagem do nobre Apóstolo Xavier, como diz nas palavras de Divaldo Pereira
Marighella Franco em relação a Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Sim, nesse momento, com essas informações que os amigos espirituais trouxeram apenas por esse elo, que nada mais sou um elo da espiritualidade maior, do meio dos amigos espirituais que me acompanham na atual encarnação, junto com a ajuda dos mentores da casa e também dos seus mentores e mentoras, para que aqui o máximo pudéssemos nutrirmos sobre que saiamos daqui para fora seres melhores, para que aqui adentramos nessa data de domingo e que cada uma dessas características básicas que aqui citamos possamos as desenvolvê-las em nosso dia a dia, fazendo com que a oportunidade vindoura, ou seja, o futuro, trabalhando-se no presente, é viável e a cada um de nós será dada. Voltemos ao Cristo, a cada um conforme as suas obras. Que assim seja. Então, pedimos aos irmãos e irmãs que possam se manter em silêncio, que continuemos mentalizando da melhor forma possível que nós viemos buscar aqui, junto aos enfermeiros, médicos, socorristas desse hospital espiritual, a qual nós estamos integrados com o lado material, com a matéria, para que, ainda que não recebamos na data de hoje em sua integralidade o que nós viemos buscar, de forma paulatina a consigamos, e o que nós conseguimos, façamos com que isso esteja sendo estendido a cada um dos que estejam ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado. Então, assim, convidando os irmãos e irmãs, já bem acomodados às suas cadeiras, e já mentalizando, como disse, o que viemos buscar, na certeza de que os nossos mentores individuais estamos auxiliando a cada dia que passa, as 24 horas por dia, não só quando estamos em estado de vigília, acordados na matéria, mas também no mundo espiritual, quando o nosso espírito desdobra e o corpo físico apenas repousa, para que sejam recompostas as energias orgânicas para encarar o novo dia. Sim, eles estão nos auxiliando e tenhamos essa certeza de que com esse auxílio podemos ser pessoas melhores e que Jesus, Deus, vai sentir isso para José e também tantos outros mentores, até mesmo que nós não os conhecemos no anonimato, trabalho em prol do planeta Terra, possam nos ajudar a cada dia que passam sermos seres melhores e que assim, já sintonizados com a espiritualidade maior, possamos fazer a prece que Jesus, o nosso mestre, o Messias, o Rabi da Galileia, nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade sempre, Jesus, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como também as perdoamos a quem as tenham ofendido direto ou indiretamente. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque o teu reino, o poder agora para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Bruno. Obrigado.